1. Introdução. O peso invisível do apego. Há uma exaustão que poucos percebem. Ela não vem do corpo, mas do esforço silencioso de tentar controlar o que nunca esteve em nossas mãos. É o cansaço de quem tenta ajustar o mundo às suas expectativas, moldar pessoas, resultados e o próprio tempo para sentir-se em segurança. É um peso invisível, mas constante, que se acumula entre os ombros e a alma. Muitos chamam isso de responsabilidade. Os estoicos chamariam de ilusão. Vivemos tempos em que o controle é vendido como virtude. Acreditamos que se formos suficientemente cuidadosos, poderemos evitar a dor, a perda, o acaso. Mas quanto mais tentamos garantir estabilidade, mais nos tornamos escravos da instabilidade. A mente se fragmenta entre o medo do que pode dar errado e a tentativa de manter tudo em ordem. Essa é a prisão moderna, o cárcere da hipervigilância. Sêneca, em sua sabedoria serena, dizia: nada nos pertence, exceto o uso da razão. Tudo o que acreditamos possuir, pessoas, status, rotinas, até o próprio corpo, é apenas empréstimo do tempo. O que verdadeiramente nos pertence é a capacidade de pensar, discernir e agir com retidão. Quando nos apegamos ao que é passageiro, perdemos o domínio daquilo que é eterno em nós: o juízo. Ryan Holiday, um pensador contemporâneo inspirado no estoicismo, traduz essa visão para o nosso século. O desapego não é indiferença, é liberdade de reação. É agir com consciência, sem se deixar arrastar pelo caos das circunstâncias. É manter a calma em meio ao imprevisto, como o marinheiro que ajusta o leme em vez de amaldiçoar o vento. Pense por um instante no viajante e na bagagem. Ele parte levando tudo o que julga essencial: lembranças, certezas, planos. Mas a cada passo, o peso o faz caminhar mais devagar. Até que um dia, cansado, percebe que nada do que carrega é realmente necessário para seguir em frente. Então, começa a soltar uma lembrança, uma exigência, uma expectativa. E a cada desapego, sente-se mais leve, mais próximo de si. Desapegar-se não é abandonar o mundo, mas reencontrar-se nele com lucidez. É compreender que a vida não exige controle, mas presença, que a verdadeira segurança nasce da serenidade interior, não do domínio externo. O desapego é uma arte que une razão e emoção, mente e alma. É uma prática espiritual e racional, um exercício constante de clareza e coragem. 2. A ilusão do controle. Há uma linha tênue entre a responsabilidade e a ilusão. A mente moderna, inquieta e ansiosa, acredita que controlar é sinônimo de viver bem, mas a tentativa de dominar tudo, o outro, o destino, o tempo, é o primeiro passo rumo à perda da paz. Quando o pensamento se torna vigilante demais, o coração se torna refém. O controle nasce do medo, e o medo, quando alimentado, se transforma em tirano. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, ensinava a distinguir o que depende de nós daquilo que não depende. Essa é a dicotomia do controle. E é simples apenas em teoria, porque a mente, viciada em previsões, resiste a aceitar o imponderável. Queremos conduzir os ventos, quando a sabedoria seria apenas ajustar as velas. É nesse erro sutil que se oculta a raiz da angústia. A crença de que o mundo deve seguir nossos planos. O controle é um vício disfarçado de virtude. Ele veste a máscara da eficiência, mas sua essência é o medo da perda. O homem que tenta controlar tudo vive em constante tensão, porque seu poder depende de forças que não lhe pertencem. Quando a vida muda, e ela sempre muda, ele se quebra junto com suas expectativas. A serenidade nasce justamente quando aceitamos que o mundo não nos deve obediência. Há uma sabedoria profunda em um simples questionamento interior. Depende de mim ou não? Essa pergunta é Se a resposta for sim, haja com calma e discernimento. Se for não, pratique a aceitação, não como resignação, mas como lucidez. O verdadeiro domínio não está em moldar o mundo, mas em governar a própria resposta diante dele.
O estoico compreende que a liberdade começa onde termina a necessidade de controle. A serenidade é o fruto maduro de quem confia na própria presença mais do que nos resultados, porque o controle absoluto é ilusão, mas o autodomínio é poder real. 3. O apego disfarçado de amor. Muitos chamam de amor o que, na verdade, é medo de perder. Tentamos reter o outro sob o pretexto de cuidar, mas o cuidado que sufoca deixa de ser amor. Amar é permitir que o outro seja livre o bastante para permanecer por vontade, não por obrigação. O amor racional, segundo os estoicos, é aquele que acolhe sem possuir. Quando o afeto se torna posse, o coração se torna prisão. O verdadeiro amor floresce quando não há necessidade de controlar, convencer ou manter. Ele existe pela simples presença. Aquele que ama de forma virtuosa compreende que o vínculo não é corrente, mas espaço compartilhado. Quanto mais apertamos, mais afastamos. A flor murcha nas mãos de quem teme perdê-la. É o toque leve, quase imperceptível, que preserva sua beleza. Assim é o amor que não exige, não implora, não mede reciprocidade. Apenas é. A presença sem dependência é o amor em sua forma mais pura. O amor que deseja o bem, mesmo quando não é mais parte da história. É a coragem de permitir que o outro caminhe e ainda assim permanecer em paz. 4. O orgulho de não soltar. Há momentos em que insistir parece coragem, mas é apenas apego disfarçado. O ego teme o abandono, teme o vazio, teme o silêncio que vem depois de deixar ir. Mas há um tipo de força que só nasce no ato de soltar. A serenidade diante do inevitável, a apatheia, é uma das virtudes mais altas do estoicismo. Ela não é frieza, é discernimento. Saber o momento de parar é tão importante quanto saber o momento de agir. O ego, porém, prefere o desgaste à rendição. Ele insiste em remar contra a corrente, mesmo quando o corpo já está cansado. Mas a vida, como o mar, tem seus próprios ventos e não se curva ao nosso querer. O marinheiro sábio lê as correntes, muda de rota e segue o curso natural. Abandonar o que não nos serve mais não é perda, é sabedoria. É reconhecer que há batalhas que não merecem mais a nossa energia. Soltar é um ato de fé silenciosa. A confiança de que o caminho não se encerra com o fim de uma luta, mas recomeça de outra forma. 5. O desejo de permanência. O tempo é o grande mestre do desapego. Ele passa, leva, renova. Ainda assim, insistimos em querer que tudo dure. Relações, papéis, lugares, certezas. Esquecemos que o que é vivo muda e o que não muda apodrece. O estoicismo ensina o memento mori, lembrar-se da impermanência para viver com clareza. Não como ameaça, mas como lembrete da beleza do instante. Tudo o que nasce traz consigo a semente do fim, e é isso que o torna precioso. Anotar, ao fim do dia, o que hoje é temporário e ainda assim é belo, é um exercício de sabedoria. O sorriso de alguém, a luz que atravessa a janela, o silêncio que antecede o descanso. Pequenas eternidades dentro do breve. A vida é como um rio. Só existe porque flui. Tentar conter o fluxo é negar sua natureza. Aceitar a mudança é, portanto, um ato de humildade diante do mistério. 6. A escravidão das expectativas. A mente que vive de expectativas não vive de realidade. Ela cria mundos imaginários onde o outro deve corresponder. O tempo deve obedecer. O destino deve seguir roteiro. Mas a vida não é roteiro. É improviso. O desejo de ser amado, reconhecido e aplaudido é humano, mas quando se torna medida de valor, aprisiona. O estoico busca independência moral, agir conforme a virtude, não conforme o aplauso. A aprovação alheia é instável como o vento. Quando vivemos para agradar todos, perdemos a coerência. A pergunta que liberta é simples: isto é justo ou apenas desejado? O ator que tenta agradar a todos os espectadores esquece o papel que veio interpretar, e o homem que tenta agradar o mundo esquece quem é. A virtude está em fazer o que é certo,
mesmo que o silêncio seja a única plateia. 7. O medo do vazio. Há quem tema o silêncio como se nele houvesse perigo. Mas o vazio não é ameaça, é espaço. O excesso de ruído apenas mascara a ausência de si. É no silêncio que a consciência respira, que a mente se reorganiza, que o espírito se ouve. Epicteto falava da autossuficiência interior, a capacidade de estar inteiro mesmo na solidão. Essa é a liberdade do sábio, a companhia de si mesmo. O vazio é fértil. É nele que as novas formas nascem, que o solo se regenera, que a mente descansa. A vida precisa de pausas para continuar. Quando o ruído cessa, o ser verdadeiro emerge. E o que parecia ausência, revela-se plenitude. 8. Apego ao passado. A memória é um campo fértil, mas também pode ser uma prisão. Revivemos o que já se foi, como se o olhar pudesse mudar o que o tempo já transformou. O estoicismo ensina que o passado serve ao juízo, não ao tormento. Lembrar é observar, não reviver. Sêneca aconselhava revisitar o dia, com calma, sem culpa. O que se corrige em pensamento se aperfeiçoa em caráter. O arqueiro que erra o alvo não amaldiçoa a flecha. Ele apenas ajusta a mira. A mesma lógica se aplica à vida. Não se trata de apagar o que foi, mas de usar a experiência como instrumento de precisão moral. 9. Apego à imagem. Há uma diferença entre ser e parecer, e muitos gastam a vida tentando parecer sábios, bons, bem-sucedidos. O desejo de ser visto é uma forma sutil de dependência. A virtude silenciosa é o núcleo do estoicismo. Agir bem mesmo quando ninguém observa. Fazer o certo não por reputação, mas por integridade. Praticar o bem em silêncio é um treinamento de desapego do elogio. O ato nobre não precisa de testemunhas, porque sua verdade está no gesto, não na plateia. A chama ilumina, mas não pede aplauso. 10. Apego à dor. Há dores que se transformam em identidade. O sofrimento se torna espelho e o indivíduo se reconhece apenas nele. Mas a dor é apenas professora, não morada. A resiliência virtuosa é aceitar o sofrimento até o ponto em que ele ensina. Depois disso, insistir nele é se condenar ao fogo que já purificou. Perguntar-se o que ainda se aprende com a dor é o início da libertação. Quando a lição é assimilada, o coração se abre novamente à vida. O ferro, depois de forjado, não precisa voltar à fornalha. 11. Apego ao futuro. A mente ansiosa vive em outro tempo. Alimenta-se de hipóteses, de medos, de e se. O futuro, ainda inexistente, já cobra juros da alma. Pratica a presença ativa. Agir agora, com inteireza, como se o agora bastasse. O tempo futuro é uma construção da mente. O presente é a única realidade tangível. A vida acontece no intervalo entre a inspiração e a expiração, entre o pensamento e o silêncio. Nesse pequeno espaço, tudo é possível e nada é exigido. O arqueiro que mira o alvo não tenta controlar o vento. Ele apenas se alinha ao movimento e confia no instante. 12. Conclusão. A liberdade de não possuir. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. A frase contém o segredo da leveza. A liberdade é mental, não material. Massimo Pigliucci atualiza essa sabedoria. O desapego é racionalidade aplicada. Escolher deliberadamente o que merece energia é o gesto supremo da maturidade espiritual. A leveza não é ausência de dor, é ausência de exigência. É caminhar pelo mundo com a consciência de que nada nos pertence e, ainda assim, agir com amor e virtude. O viajante que solta a bagagem descobre, por fim, que sempre teve asas. Porque o verdadeiro voo começa quando deixamos o chão das expectativas e confiamos no ar da presença. E o silêncio que fica depois disso não é vazio, é paz.